porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Capítulo de número 32 e o seu verso de número 22. Gênesis 32, 22. Obrigado. Quando eles louvavam aqui, eu já comecei orando e eu comecei orando o culto, queria ter continuado orando e fui orando no sentido de uma mensagem. Eu falei: meu Deus. Aí vocês cantam. Aí eu falo: mais do que isso, né? Temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Quem encontrou, diga amém. Isso, quem encontrou, fala escola bíblica. Gênesis 32, verso 22, vai dizer o seguinte para nós essa noite. Jacó luta em Peniel. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me, como você se chama? Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva ou poupada. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai santo, Pai querido, aqui está, Senhor, a tua palavra, que há de ser ministrada aos nossos corações nessa noite. Sabemos, ó Deus, que a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, Pai. Poderosa para destruir, Senhor, pensamentos mundanos. Ela é poderosa para destruir pensamentos malignos que querem roubar a nossa identidade de filho. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, através da ministração desta palavra, Pai, que possamos ser tocados por ela, transformados, avivados, Pai, e prontos para frutificar em toda boa obra diante da tua presença. Assim eu te peço, Senhor, fala conosco nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Quando eu fiquei parado ali, aí vocês cantaram o primeiro louvor. Se vocês cantaram, eu não acompanho nos rádios, né? Mas aí falou um trecho lá: meu nome mudou. Falava isso na letra: me transformou, meu nome mudou, meus pés na rocha me colocou. Aí eu parei. Quando a Bíblia ela vai falar sobre mudança de nome, Deus me lembrou de Jacó. A Bíblia vai dizer que Jacó, ele era filho de Isaac, o segundo filho, que nasceu junto, né, gêmeos, com seu irmão Esaú. A Bíblia vai dizer que Jacó ele sempre tinha um coração disposto para as coisas de Deus. Jacó ele se preocupava com a bênção da família sobre a vida dele, que era a bênção da primogenitura. Tanto se preocupava que a Bíblia vai dizer, e o pastor citou um pouco hoje de manhã, que chegou um dia com o irmão dele cansado de um dia de trabalho, trocou
aquela bênção da primogenitura por um prato de lentilhas, por um prato de comida. Esaú jogou fora o seu direito da bênção de Deus. Isso nos faz refletir, irmãos, quantos pratos são oferecidos para nós ao longo da nossa vida. Quantas coisas o mundo nos oferta para que nós possamos trocar por aquilo que é eterno. Porque a palavra de Deus vai dizer para nós não sermos profanos como Esaú foi, que ele rejeitou a bênção de Deus por apenas algo momentâneo. Então que nós não possamos trocar as coisas de Deus na nossa vida por coisas passageiras e momentâneas que não edificarão as nossas vidas. Que possamos fazer diferente, que possamos ser como Jacó. Jacó falou, não, eu quero essa bênção. Igual o Corim fala, Jacó segurou. Eu prego muito falando com ele. Jacó, ele queria essa bênção do céu para a vida dele. Só que a Bíblia vai relatar, e a Bíblia é maravilhosa, ela nunca vai esconder os defeitos dos homens da Bíblia. Nunca. Davi, a Bíblia diz que é o homem segundo o coração de Deus. Mas quanta presepada esse homem fez. Matou, adulterou, né? Quantas outras coisas ele fez? E a Bíblia escondeu isso? Em nenhum momento. E a Bíblia não escondeu para nós não acharmos que eles eram os santos, né? Os todos poderosos. Não, a Bíblia ela não esconde isso. E ela não esconde para mostrar que homens e mulheres assim como nós somos, né? Simples, carne, osso, né? Comedor de arroz e feijão. Nós também temos falhas, também temos fraquezas, mas nós temos um Deus que nós cantamos, a graça dele nos basta. O poder dele nos basta para nós vencermos todas as adversidades e o pecado que tão perto nos rodeia. Irmãos, às vezes a gente acha que vai vencer o pecado na força do braço. Coitado da gente, ele não vence nada na força do braço. Nós somos fracos, falhos e pecadores. E aí por isso que Deus responde para Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando você está fraco é aí que você está forte. Porque você está demonstrando para Deus, eu não sou nada, mas com a tua presença eu sou tudo. Quem tem a presença tem tudo. E Jacó, ele percebeu isso na vida dele, na caminhada dele, na trajetória dele. Eu parei aqui em Peniel, porque Peniel é um momento de decisão para Jacó. Assim como para nós, a vida é feita de decisões. Tudo é uma decisão. Onde morar é uma decisão. Onde congregar numa igreja é uma decisão. Estudar é uma decisão. Tudo é uma decisão. E essas decisões vão nos trazer os benefícios ou malefícios. Eu costumo dizer que tudo tem ônus e bônus, né? Nada também é só positivo. Tem algo negativo também. Nunca é 100%. O mundo é assim. Trabalhar é bom, mas também tem os malefícios, né? Meu Deus do céu. Ele sabe disso. Então a gente é uma vida de decisões. E Jacó, naquele momento da vida dele, ele passaria por um vale chamado Jaboque. E esse vale de Jaboque significa em hebraico vale da decisão. Então ele ia ter que passar por decisão. E é assim na presença de Deus. Nós temos que tomar decisões. Qual mesa nós vamos assentar? A mesa do mundo? A Bíblia vai mais longe, então não tem coisa no próximo ali. Tem medo de escandalhar. Qual pastor que eu vou falar? Mas a Bíblia diz lá em Coríntios: será que você vai compartilhar da mesa do Senhor ou da mesa de demônios? Fala isso. Chega a falar isso. Então, qual mesa nós compartilhamos? Isso é uma decisão. Aonde nós assentamos? Numa noite como essa, eu tenho certeza, se você veio aqui, saiu da sua casa, né? Não foi à toa, mas foi para sentar na mesa do Rei Jesus. Foi para comer na mesa do Rei, celebrar a morte do Senhor até que Ele venha. Então você tomou uma decisão, você está aqui, glória a Deus por isso. Então Jacó, irmãos, ele teve muitas falhas. A Bíblia também não escondeu isso. A Bíblia vai dizer que Jacó enganou o seu irmão. Jacó é esperto. Ele engana o seu irmão, então ele ganha a bênção da primogenitura por isso. E quando ele ganha a bênção da primogenitura por isso, a Bíblia vai dizer que
ele fez uma ruptura familiar. O irmão dele falou assim: depois que o papai fechar o olho, eu vou apagar esse homem. Significa, eu vou matar Jacó. Jacó precisou então ir lá para uma cidade chamada Padã Arã, para viver longe da sua família, para viver longe do seu irmão, para não morrer. Mas tudo, irmãos, eu analiso tudo que a gente passa na nossa vida. A Bíblia, ela é verdadeira, porque ela vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, irmãos. Mas até o seu erro da semana passada vai cooperar para o seu erro. Essa olha em que sentido? Você aprendeu mais uma, só não erra de novo. Simples. Tudo vai contribuir para a nossa caminhada. Irmão, se um dia alguém chegar para você e perguntar para você sobre nadar, se você não sabe nadar, você vai falar o que para a pessoa? Nada. Eu gostei dessa assistente. Obrigado. Ela falou nada. Eu nem programei essa. Então você é o quê? Não vai ter nada. Nada. Não vai falar nada para nada. Porque eu não sei isso. Não sei praticar isso. Então, irmãos, até as situações que você passa do dia a dia, é Deus te dando autoridade para você falar depois. Para quando alguém chegar para você e falar assim: problema financeiro. Isso eu sei, né? Fiz até PhD em Harvard. Eu sei como manejar a falta do dinheiro, né? Agora veio a bonança, né? Veio bastante, em nome de Jesus, amém, né? Então tudo isso é para nos dar autoridade dentro da nossa caminhada. Se você não souber nada, você vai ensinar o que para alguém? Não vai ensinar nada. É a verdade da vida. Então tudo que nós passamos é um ensino, é um processo. E dentro desse processo, Deus tem um propósito dentro desse processo. A Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas todo mundo esquece da vírgula, né? Segundo o seu propósito. Então tudo é debaixo do propósito de Deus. Nós fomos criados para isso, irmãos. Fomos criados para adorar a Deus e estar debaixo do propósito de Deus. Fora disso, irmão, nós estamos fora da obediência de Deus. Porque tudo que Deus quer é que sejamos obedientes. Obediência. E é difícil ser obediente, né? Vamos ser sinceros, mesmo que nós agora com barba no rosto, passou o tempo de mamãe, né? É difícil, irmãos. Não é fácil, porque nós seres humanos temos as nossas ideologias, nosso pensamento, nossas ideias, o nosso querer. A gente tem a nossa coisa própria. Mas a gente precisa, como cristão, estar debaixo da liderança do Espírito Santo de Deus. Se você estiver debaixo da liderança do Espírito Santo de Deus, Ele vai na frente, abre os caminhos, quebra as correntes. Irmão, a chave da vitória é essa. Você quer a chave da vitória? Anda com o Espírito Santo. Não tem segredo, mais que isso. Anda com o Espírito Santo que você vai ter a vitória, você vai ter êxito na sua vida. Então Jacó, ele tinha esses erros. Ele enganava. Só que ele foi para Padã Arã e encontrou outro pior que ele, porque o sogro dele era mais enganador que ele, o Labão. O Labão mudou de salário dele 10 vezes o salário dele. Falou: agora você ganha 5, agora você ganha 5, agora você imagina, né? 10 vezes. Né? Como Jacó era paciente. Eu não sei se o sangue do espanhol aqui, eu não tenho muito paciência Jacó. Segue dele, né? Não pode agir. Então, mudou 10 vezes o salário. Eu estou resumindo, tá, gente? Porque para ser tudo esquece. Então eu estou resumindo a vida de Jacó. Então Jacó, ele passou por essa situação, pegou um sogro, fez pior com ele. Só que um dado momento Jacó falou assim: está na hora de voltar para a minha terra. Está na hora de eu rever meus pais. Está na hora de eu regressar. E o próprio Deus falou com Jacó. Deus chegou para Jacó e falou: Jacó, em tudo eu estive com você. Olha que coisa maravilhosa. Vocês cantaram aqui: sem a tua presença, falta. Eu não sei a letra, não guardei, nem escutei direito. Mas falou sobre isso, sobre a presença, sobre tudo que nós precisamos. E o que Jacó tinha na vida dele, mesmo com os erros dele, mesmo com a pequenez dele, ele tinha uma coisa que era importante, que todos nós temos hoje, glória a Deus. Por isso que é a presença de Deus na nossa vida. Nós temos a presença de Deus.
E quem tem a presença de Deus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem a presença de Deus, pode faltar algumas coisas, mas a gente vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque tem a presença. E Jacó, ele carregava essa presença. Deus foi com Jacó o tempo todo, irmão. Da mesma forma com você que entrou aqui dentro dessa noite. Você entrou aqui e você às vezes fala: mas o que eu estou fazendo aqui? Às vezes você pode falar isso mesmo. Mas o que eu estou fazendo aqui? Irmãos, quem te trouxe até aqui foi o Espírito Santo de Deus. Foi a presença de Deus que está te acompanhando. E está acompanhando desde o dia em que você estava no ventre da sua mãe. Deus estava acompanhando a tua trajetória. Deus já estava escrevendo uma nova história para a tua vida. Desde lá. A presença de Deus. Então Deus era com Jacó. Só que às vezes vamos passar por esses vales como Jacó chegou. O vale da decisão. E a coisa mais maravilhosa que tem, irmãos, é o que Deus fez com Jacó. Porque segundo a cultura judaica, o nome de uma pessoa carrega o seu legado profético. E eu falo que às vezes acho que minha mãe acertou mesmo, né? E Pablo é pequeno, eu não cresci muito mesmo. Fiquei dessa estartura mesmo, né? Deu certo, né? Então Pablo é pequeno. Então, para o povo judeu, o nome de uma pessoa traçava o destino dela. Então, isso significa que Jacó tinha um nome que se chamava usurpador, enganador. O nome de uma pessoa que não era nada bom. Ah lá, o enganador, né? No Brasil, 171. Não é assim. Ele tinha esse nome, essa fama. Só que quando ele se encontrou com esse homem, no Val de Jaboque, que na verdade é um anjo, e esse anjo nós chamamos, nos nossos estudos, que é Cristo. Quando ele se encontrou com Jesus, a figura mudou. Então o vale da decisão de um homem e de uma mulher é quando ele tem um encontro com Jesus. O que marca a nossa vida é ter um encontro com Jesus. E que dia maravilhoso, irmãos. Às vezes você tem que sempre tornar a memória o dia que você entregou sua vida para Jesus. Martim Lutero, que é o grande reformador, ele falava assim: eu acordo todo dia de manhã, lavo o meu rosto, me lembro do dia do meu batismo, para eu poder viver o dia de acordo com o meu batismo. Todo dia nós temos que lembrar que a gente aceitou Jesus. Senão a gente vive no automático e esquece, né, que aceitamos Jesus. É verdade, irmão. Ixi, ser humano é assim. Então Jacó, ele teve esse encontro no Val do Jaboque, no Vale da Decisão. E o mais interessante é que o louvor foi cantando e eu linkando com o texto, que se você prestar atenção, Jacó estava sozinho. Jacó não estava com os seus bens. Jacó não estava com a sua família. Jacó não estava com nada. Só estava ele e Deus. Por quê? A transformação de um homem e de uma mulher não vem de família, não vem de riqueza, não vem de tesouro nenhum, a não ser você e Deus. Só depende de você e Deus. Se a salvação fosse para pagar, muita gente não era salva, né? Começa por aí, porque também valor não dá mais de. Então ele estava sozinho, ele não estava acompanhado, ele estava sozinho. Mas diante dessa solidão no vale da decisão da vida dele, ele foi tocado por Jesus. E a Bíblia vai dizer que quando se toca na articulação da coxa, essa região aqui, ou essa, para a cultura judaica, a simbologia significa intimidade, íntimo. Ou seja, Jesus, quando tocou em Jacó, ele não tocou na superfície de Jacó, mas ele tocou no mais profundo e no mais íntimo de Jacó, que é o que o Senhor quer fazer conosco. Não quer um evangelho superficial, não quer um evangelho de modismo, mas quer um evangelho que transforma de dentro para fora. Por isso que Jacó, ele recebeu esse toque.
E a Bíblia vai dizer que Jacó saiu depois mancando. O que significa, irmãos? Quando a gente é tocado por Deus, a gente começa a gerar marcas, sequelas disso. Mas por quê? Para nós nos lembrarmos de onde Ele nos tirou, de como nós éramos, de como eram as coisas, e aquilo que Ele está nos transformando hoje. É isso que Ele faz conosco. E Ele fez isso com Jacó. Jacó chegou naquele vale com um nome, com um rótulo sobre a vida dele. E você entrou nessa noite e colocaram um rótulo sobre a sua vida, colocaram uma identidade sobre a sua vida, que não é a identidade do céu. E eu venho te dizer nessa noite: você é filho de Deus, você é amado. Ele morreu naquela cruz do Calvário, Ele transformou a tua vida, Ele transformou a tua história, para você ir dar fruto, e fruto que permaneça. Ele tocou na tua vida, assim como tocou na minha, e vai tocar até hoje. Irmão, Ele quer nos tocar todos os dias. Ele quer nos moldar todos os dias. E quer tirar de nós esse rótulo que colocam em nós. Lá vai o enganador, lá vai o mentiroso, lá vai o... Coloque o rótulo que você quiser, né? Cada um sabe o seu. E colocaram. Mas Deus, Ele é especialista nisso. Ele fala: o seu destino, o seu propósito não é o que colocaram sobre a sua vida. Não é isso. Mas o destino da sua vida é o que eu determinei, é o que eu escrevi sobre a sua vida. E Ele vai dizer: Jacó, olha o seu nome, Jacó. Ele falou: pois bem, você não se chama mais Jacó, se chama Israel. Ou em hebraico, Israel significa príncipe de Deus. Aquele que um dia era o enganador, aquele que era o trapaceiro, aquele que teve uma vida conturbada, era Deus transformando a história dele e dizendo para ele: ei, através da sua vida virá uma grande nação, e essa nação trará Jesus, o Messias, o Salvador do mundo. Olha o nível do propósito de Deus sobre a vida de Jacó. Deus escolheu os mais bonitinhos na Bíblia, né? Para propósito, se prestar atenção, só para nos mostrar que Deus, Ele nos transforma. E transformou a vida de Jacó. Porque Jacó falou assim: eu quero que você me abençoe. E a Bíblia é enfática, irmão. Jesus, antes de subir aos céus, Ele estendeu a mão sobre os seus discípulos e os abençoou. E eu tenho certeza que quando Jesus fez isso, não era só sobre os 12, era sobre todos nós. Que a Bíblia, lá em Efésios capítulo 1, verso 3, vai dizer: bendito seja o Senhor, Deus e nosso Pai, que nos abençoou em Cristo Jesus. Então Ele já nos abençoou. Olha que maravilhoso. O português é claro: abençoou, não vai abençoar, já abençoou. Então aquilo que o Senhor determinou no seu coração já está abençoado. Olha que coisa maravilhosa. E ali Jacó falou assim: não me deixe ir enquanto você não me abençoar. E aí aquele anjo, o homem de Deus, Cristo, no verso 29 diz que o abençoou ali, e ele foi abençoado. E eu e você, irmão, somos abençoados. Abençoados pela bênção do Calvário. Pela bênção do Calvário, onde Jesus ali morreu por mim e por você, para que pudéssemos ter a salvação, a vida eterna. Bom, irmãos, o que está no mundo aí é que você ganhar alguma coisa, é lucro. É lucro. Porque o que vale, nós cantamos, vale a presença de Deus. É a vida eterna, é a salvação. É saber que um dia nós estamos nessa mesa consideravelmente grande, né? Aumentou a mesa. Mas naquele dia isso aqui vai perder de vista. Lá na glória vai ser uma grande ceia. E não vai ter barreira geográfica, não. É todo mundo junto e misturado. Vai ser uma grande ceia. E nós vamos estar juntos nesse dia. Eu quero estar, amém? Se quiser, né? Fica firme com Jesus. Então a Bíblia vai dizer que Jacó foi abençoado ali. E Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Aqui tem um detalhe grande, mas a Bíblia vai dizer que Deus mesmo fala que ninguém pode ver Ele. Mas fala: mas como assim então? Aqui ele viu a figura de Cristo pré-encarnado. Ou seja,
Ele não contemplou Deus Pai, mas contemplou Deus Filho. E a Bíblia diz que quando nós contemplamos Jesus, que é a figura do Pai, a Bíblia vai dizer que em Cristo nós somos salvos. Por isso que ele falou: eu vi Deus face a face, vai morrer, eu fui salvo, minha vida foi poupada. E ele está dizendo: então eu fui salvo por Jesus, salvo por esse Deus que não me matou, mas me salvou. Então, irmãos, a mensagem de Deus para a tua vida é: tome a decisão. Tome. Eu não conheço todo mundo aqui, né? Um pouquinho ou outro. O pregador que conhece é bom, né? Mas tome a decisão na tua vida de servir a Jesus, de andar com Jesus. Nem vou falar tanto de servir, porque servir, irmãos, o pregador serve, mas é diferente daquele que é amigo, que é íntimo e tem intimidade com Deus. É diferente. Tenha uma intimidade com Deus. Deixe o Senhor transformar o seu nome. E não estou falando do nome do RG, não, do certidão, nascimento, CPF, tanto faz. Mas é transformar no caráter, nas ações, tendo uma fé que demonstra através das obras a sua fé. Que você possa permitir nesse vale da decisão ser tocado por Deus no profundo e no íntimo do seu coração, para que Ele te transforme para a obra e o propósito que Ele tem para a sua vida. Então é decisão. E como é uma decisão, eu não decido por você, eu tenho que decidir por mim. E olha, tem hora que é difícil. É difícil para gente mesmo, imagina. O do coleguinha é mais fácil às vezes, né? Opinar no coleguinha é mais fácil. Não gosta, é difícil. Mas isso é uma decisão. E eu vou pedir para você rapidamente se colocar de pé, por gentileza. Tem uma canção, ele não vai saber tocar. A cara não sabe, não inventa. Mas tem uma canção que ela me marca muito. Só vou falar a letra, não vou deixar cantar. Mas ela diz assim: só a tua presença pode transformar a minha vida de uma vez. Só a tua presença pode me marcar com um novo nome. E quando a Bíblia diz novo nome, é essa transformação, irmãos. Transformação de caráter, nova identidade. E que você numa noite como essa possa dizer: eu tenho a identidade do céu, eu tenho a identidade de filho, de herdeiro, a identidade daquele que anda com Jesus. Cria essa identidade, faça isso. Eu gostaria de dizer: se há alguém entre nós que queira aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, falar: eu quero transformar a minha vida de uma vez, quero mudar esse novo nome, essa nova identidade, esse novo, né, para a minha vida, que eu sei que Deus vai fazer grandes coisas, irmãos. Ontem, compartilhar a tela com vocês, eu estava, levei minha filha para brincar no lugar lá, e eu abri lá o Instagram, e eu olhei uma igreja lá, né? Aí a pessoa falou assim: ó, só quem viveu nos anos 90, com avivamento, não sei o que. Eu li, só veio aquela voz na minha mente: eu vou fazer de novo. E o Senhor, quando fala isso, é porque Ele vai fazer. Ele fará. E esse avivamento traz transformação, nova identidade para nós. E se houver alguém entre nós aqui agora, para tomar essa decisão como Jacó tomou no Vale de Jaboque, o vale da decisão, sinaliza aí onde você está. Se houver. Se houver também alguém que fala: eu quero me reconciliar com Jesus, você sinaliza no seu lugar também. É o momento da decisão, é o momento em que só compete a você e Deus. Eu não apito nada, eu só passo o recado do Espírito Santo para o teu coração.
Só transmito o que as Escrituras estão dizendo para nós nessa noite. Mas a decisão é tua. A decisão ela é tua. Ela não é minha. Não compete a mim. Se houver, dá sinal aí, em nome de Jesus. Se não houver, eu toco o barco. Amém. Feche os olhos, vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Aproveita esta hora, entrega a tua vida, entrega tudo antes de partirmos para o momento da ceia do Senhor. Faça isto, grande Deus e eterno Pai. Quero, Senhor, diante da tua santa e bendita presença, meu Pai, nesta noite pedir para que o Senhor venha nos tocar, Senhor. Venha nos tocar, ó Deus, no íntimo, no mais profundo das nossas vidas, Senhor. Trabalhando em nossos corações, Senhor. Nos moldando, nos capacitando, Senhor, para que possamos cumprir o propósito a qual fomos chamados para cumprir. Oh Deus Santo, Deus bendito, em nome de Jesus, Pai, nessa noite, eu te peço, Pai, transforma a nossa vida, transforma a nossa história. Senhor, transforma, meu Deus, o nosso caráter. Transforma, Senhor, as nossas vidas para o louvor da Tua glória, Pai Santo e querido. Em nome de Jesus, Pai, eu faço esta oração agora e peço que o Teu Espírito Santo, meu Deus, venha operar nos corações agora. Venha operar em cada vida agora, Senhor, no profundo de cada um, meu Pai. Ali, Senhor, aonde é revelado as feridas, aonde é revelado os traumas, aonde, Senhor, ninguém conhece, ninguém sabe, mas somente a pessoa sabe. Mas Tu és o Deus, Pai, o Deus que muda a história. Tu és o Deus que nos dá um novo nome, uma nova identidade, e que possamos, ó Deus, se revestir dessa identidade como cidadãos dos céus, como, Senhor, filhos de Deus, como discípulos de Jesus, como servos e servas do Senhor. Que possamos, ó Deus, tomar essa identidade, sabendo que nós somos chamados, nós somos escolhidos, nós somos eleitos pelo Senhor, para andarmos nas boas obras que o Senhor preparou para nós. Oh Deus Santo, em nome de Jesus, Pai, eu te clamo e te peço agora, toca com o seu poder e com a sua graça maravilhosa, Pai. Toca com a tua graça que nos basta, Senhor. Toca e nos aperfeiçoa, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Assim eu te peço, Pai, que possamos tomar a decisão de te servir, a decisão de te amar, a decisão, Senhor, de caminhar contigo, Pai. Oh Senhor, é o que eu te peço agora, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Oh Deus. Amém. 1 Coríntios 11, verso 23 em diante, diz assim para nós, para celebrarmos a ceia do Senhor e sermos renovados, fortalecidos por Ele. Diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. E cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Quando era criança eu achava que era de ser dorminhoco, mas não, na verdade estava de morte, né? O pastor Ney falou: nossa, Jesus, não, não é isso não, tá? Estou avisando, mas alguém acha. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Amém? Então a palavra de Deus, ela é enfática. Pode se sentar, em nome de Jesus. Ela é enfática quando ela vai dizer sobre a ceia do Senhor.
Primeiramente, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então eu te corroboro na mesma visão, né? E eu não vou apontar o dedo para ninguém aqui e dizer quem pode, quem não pode. Não fazemos isso. Nós aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Porque cada denominação vai ter um jeito de fazer o rito, né? A forma de condução. Mas sabendo que a ceia ela pertence a quem? A Cristo Jesus, o Senhor. A ceia dele. Então nós estamos celebrando aqui agora. Muitas outras igrejas espalhadas, né, por aí estão também celebrando este momento. E quando nós celebramos este momento, a Bíblia vai dizer que nós estamos mostrando no mundo espiritual que nós temos parte com Jesus, que nós fazemos parte da igreja, que nós fazemos parte como discípulos de Jesus. Então, se você já é batizado nas águas, já confessou Jesus como seu Salvador, e falar, agora, desculpa, e falar, não vou tomar, pastor, por exemplo, misericórdia, ora a Deus, pede perdão a Deus e participe. Faça isso, não se enfraqueça, deixando de comer do pão, beber do cálice, né? Às vezes tem gente que falava que nem ia tomar ceia porque brigou com o cachorro. É sério mesmo? Eu ouvi história dessa. Aí você fala, irmão, pede perdão a Deus do cachorro, lá é que você toma, né? Faz isso. Então, não deixa de participar, porque quando nós estamos participando, nós estamos no mundo espiritual, mostrando que nós fazemos parte da videira que é Cristo Jesus. E quem está em Jesus tem vida. E quem tem vida vai frutificar em tudo, porque a Bíblia vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Então nós temos que estar em Cristo, amém? E quando você participa, então você come do pão, bebe do cálice, você está anunciando até que o Senhor venha. E quando Ele voltar, aí vai ser maravilhoso, né? Graças a Deus, o céu nos espera, vai ser uma grande ceia, um grande banquete, e lá nós vamos, né, estar junto, que não vai ser nem diáconos ou os pastores que irão fazer isso hoje, não vai ser ninguém que vai servir, a não ser o próprio Jesus. Ele que servirá. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, Ele que vai fazer servir essa ceia. Então, irmãos, coma do pão, beba do cálice, participe, porque quando você come do pão, tá? Você está dizendo: eu creio na obra de Cristo, que a Bíblia vai dizer que Ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, o pão da ceia simboliza a cura divina. Nós somos uma igreja que crê em milagres, amém? Glória a Deus! Nós cremos na cura divina. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos declarando no que cremos. E o sangue, o suco da uva representa o sangue de Jesus. Sangue esse o quê? Que nos purificou, nos limpou, nos lavou de todo pecado, e agora nós somos livres, libertos, prontos para servir a Deus. Então esse sangue maravilhoso, que nós ao tomarmos, nós estamos lembrando tudo isso, a morte, né, e o sacrifício de Jesus, amém? Então eles vão passar entregando para vocês, em nome de Jesus. Ele pagou o preço da minha salvação. Amém, glória a Deus. Para esse momento, vamos colocar em pé. Pode já abrir o seu kit aí. Você possa esperar que o pessoal está vindo aí. Ele já diz: espere um pelo outro, né? Então vamos esperar aí. Glória a Deus. Vamos esperar. Tranquilo. Aleluia. Jesus, não há ninguém além de ti, que é manso e
ti. Pega seu pão para o alto. Vamos estar orando, vamos estar consagrando esse elemento que simboliza o corpo de Jesus que foi moído, partido, ferido naquela cruz do Calvário. Antes da cruz também as patadas, açoites. E a Bíblia vai dizer: por essa nós somos sarados. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, queremos, Senhor, agora apresentar a Ti o elemento do pão que simboliza o Teu corpo, Pai, que foi partido por nós naquela cruz do Calvário. Pai Santo, que em nome de Jesus, aquele que comer deste pão, Pai, nesta noite, venha ser sarado no corpo, na alma, no espírito. Em nome de Jesus, Pai, que haja milagres através da ministração, Senhor, nesta ceia, porque sabemos que a Tua mesa cura, Pai. A Tua mesa tem milagres, a Tua mesa tem unção. E por isso, ó Deus, em nome de Jesus, pela Tua presença gloriosa nesta noite, Senhor, nós estamos como igreja agora, mostrando ao mundo espiritual que nós temos unidade, que nós temos parte no corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Jesus. E assim, Pai, nós neste momento consagramos este elemento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Pode comer em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos erguer o cálice ao alto. Vamos orar, vamos consagrar esse cálice. Pai Santo, Pai querido, aqui está, Senhor, o cálice, o símbolo da nova aliança, Pai, que temos contigo, que foi firmada naquela cruz do Calvário, pelo precioso sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e tirou o nosso pecado. Por isso, ó Deus, nessa noite nós estamos dizendo: Abba, Pai, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso amado. E por isso, ó Deus, diante, ó Pai, deste sacrifício de amor, nós temos a redenção, Pai, e nós temos acesso à Tua presença, Pai, presença essa que nos basta, presença essa que nos enche, Senhor, com alegria verdadeira. Por isso, ó Deus, nessa noite, Pai, nós estamos, Senhor, tomando este cálice que iremos tomar agora, Senhor, que representa, meu Deus, a nossa salvação, naquele sangue vertido na cruz do Calvário, que apagou o nosso passado, apagou o nosso pecado e nos fez novas criaturas em Cristo Jesus. Assim, ó Deus, nós consagramos agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Pode tomar em nome de Jesus. Que alegria.